Nosso herói, o filho mais velho do Conde Brown, Henry Brown, vem sofrendo em uma terrível armadilha no espelho há vários anos. Ousado e corajoso, mestre da espada, Henry Brown lutou bravamente por seu nome e liberdade. Enganado e preso no espelho, Henry gradualmente enlouqueceu devido ao desamparo e à solidão. O jovem conde, enganado e derrotado, sentou-se no trono real imerso em memórias. O eterno inimigo da família Brown, um bárbaro inútil, conseguiu enganar o jovem conde e fazê-lo cair em uma armadilha astuta. Henry Brown, o Cavaleiro Negro, forçou o insignificante bárbaro a se ajoelhar diante dele. Multitudes de personas estaban amontonadas unas sobre otras como un gran vertedero humano. Todos estaban muertos. Sem mostrar o rosto, o Cavaleiro Negro comemorou sua vitória. Uno de los chicos gritó a la gente que les habían dicho que se mantuvieran fuera del camino. Tan pronto como el tipo se acercó a la pila de cadáveres, una enorme cabeza de un terrible monstro apareció. Henrique disse ao orc que sabia de tudo muito bem. Sob a proteção da noite, vestido com uma capa preta, Henrique se encontrou com seus informantes. Henry sabia sobre a matriosca encantada. O olhar aguçado de Henrique sabia tudo sobre o insignificante bárbaro. Ele segurava o lamentável guerreiro em suas mãos. O insignificante bárbaro uivou de ressentimento e impotência. Um grito lamentável escapou da boca aberta do bárbaro. Sem poupar seu oponente, Henry atacou diretamente o rosto feio do orc. Henry Brown, na armadura de um cavaleiro negro, elevava-se majestosamente sobre o insignificante bárbaro. Nesse momento, a ameba sostenía algo inusual em seus tentáculos. O rosto de Henry Brown brilhou com os raios da glória triunfante. Há um ano, as belas e livres terras da propriedade Brown foram cercadas pelas tendas de bravos guerreiros a serviço do Conde Brown. O jovem Conde Henry Brown estava recobrando os sentidos em sua tenda de campanha. Ele não entendia o que estava acontecendo e onde estava. Space Survival es un juego en el que eliges una de las diversas razas que existen en el vasto espacio para sobrevivir e desarrollar. Nas memórias do jovem conde apareceu uma espada forjada e ensanguentada. Ele lembrou que, cansado de uma batalha difícil, deixou sua espada confiável e continuou a lutar contra o inimigo com as próprias mãos. Ensanguentado e sem esperança de salvação, o bravo Henrique abaixou a cabeça. Em uma luta desigual, Henrique recebeu um golpe fatal. Henry relembrou essa briga não planejada com Ethan, um dos 7 nobres espadachins do continente, nobre espadachim Ethan. O espadachim Ethan permaneceu majestoso sobre o caído Henry. Henry, ensanguentado, filho mais velho do Conde Brown, um dos 7 espadachins mais fortes do continente, rei dos mercenários. A él realmente le gustaba el alien, por lo que esta carrera era perfecta para él. El cuerpo del héroe picaba terriblemente, ya que la muda de piel venía acompañada de picazón. Harry olhou para o espadachim com os olhos brilhando de raiva. Ethan, acenando com a mão livre, contou a Henry sobre seu passado. Ethan estava orgulhoso por ter aprendido tanto sobre a antiga família Brown e sobre o próprio Henry. Henry abaixou a cabeça tristemente, sem entender como esse espadachim patético podia saber de tudo. Ethan contou a Henry sobre a conspiração e o engano. Inimigos e pessoas invejosas fizeram de tudo para garantir que a família Brown desaparecesse na eternidade. Henry ficou arrasado. Rios vermelhos de horror e tristeza desabaram sobre seus ombros. O terrível Ethan estava pronto para dar um golpe esmagador em Henry e cortar sua cabeça. Um rugido furioso irrompeu da boca de Henry. Estava tudo acabado. Ethan havia decapitado o bravo Henry. Henry, sem entender nada, olhou para seu reflexo na água. Morph necesitaba tener fuertes características de supervivencia, pero no era tan fácil. La vitalidad es una característica que retrasa el envejecimiento al reducir el consumo de energía, algo típico de los insectos y plantas pasivos. Sem hesitar em acordar seu mestre, Robin, um dos cavaleiros Brown, entrou na tenda. El anciano explicó que en ese caso el castigo no vendría del hombre sino del caos mismo. Robin, sem entender o que estava acontecendo, não resistiu. Robin olhou para ele com um olhar tenso, tentando entender o que havia de errado com seu mestre. Agarrando as mãos e pressionando a espada afiada no pescoço de Robin enquanto entrava, Henry tentou descobrir as coisas e obter respostas. Henry continuou segurando Robin na ponta da lâmina. Tentando se libertar das algemas de seu mestre, Robin se libertou e tentou explicar a Henry o que estava acontecendo, embora ele mesmo não entendesse o que havia de errado com seu mestre. Robin se livrou das mãos do mestre, pegou suas coisas e disse a Henry que todos estavam esperando por ele, e que ele não tinha a mínima vontade de ouvir suas histerias. Henry olhou para Robin e gradualmente começou a entender algo. Robin nervosamente colocou a mochila sobre os ombros e informou ao cavalheiro que eles precisavam se apressar para o castelo dos Browns. Henry agarrou a mochila de Robin,
tentando deter o cavaleiro. Henry não conseguia entender por que estavam indo para o castelo em ruínas. O rosto do jovem conde expressava confusão e medo, mas ele concordou em ir. Em uma bela floresta verde, em uma colina alta, ficava um castelo completamente intacto da família Brown. Henry olhou para suas terras e caminhou confiantemente pela estrada familiar. Henrique estava com Robin e não reconheceu sua casa. O belo castelo estava intacto. Os jovens olhavam para o horizonte, sem tirar os olhos do horizonte. Henry levou a mão à bochecha, sem acreditar no que via. Achou que estava dormindo. Robin olhou surpreso para o cavalheiro, sem entender o que estava acontecendo. Nesse momento, uma imagem estava se formando na cabeça de Henry. No fragmento do espelho, ele se viu parecendo mais jovem. O castelo de sua família, a família Brown, estava completamente intacto no reflexo do vidro quebrado. Henry Brown entendeu. Ele entendeu tudo. Ele não morreu, ele retornou ao passado. Esta é a sua chance de consertar tudo. Era el único lugar donde una persona normal era convertida en esclava. Cuando esto sucedía en los juegos, la realidad se presentaba con colores terribles. Ele se lembrou de como deixou sua casa e se tornou um mercenário, vencendo um monte de batalhas e lutas. Henrique também se lembrou com amargura de como voltou para casa e viu as ruínas destruídas. A casa do jovem conde Henry Brown foi completamente destruída, e apenas uma bandeira da família esfarrapada pairava sobre as cinzas. Mas agora, no tempo presente, Henrique passou pelas tendas militares de seus cavaleiros. Se conectaron cables eléctricos a la ameba y el héroe se apresuró a presionar el botón que pondría fin al experimento. Al momento siguiente se escucharon voces y la criatura amorfa se apresuró a esconderse. Henrique lembrou-se da terrível batalha que houve naquele dia. Um grande número de cavaleiros leais havia morrido. Os terríveis orcs estavam armados e eram perigosos. Um grande número de orcs insignificantes estava se preparando para atacar as terras marrons. O chefe orc, caolho e vermelho, mostrou suas terríveis presas brancas, assustando o exército de cavaleiros. Henrique e Robin caminharam entre as tendas dos cavaleiros. Henrique tentou pensar nas táticas de batalha e no número de orcs que atacariam. El sudor corría por el rostro del hombre mientras observaba con tensión a la niña con el gato en sus manos. Naquele exato momento, ouviu-se um grito alto e agudo dos cavaleiros. Os orcs começaram o ataque. Nesse momento, el héroe, escondido detrás de los frascos con experimentos, observó esta imagen. El hombre se acercó al recipiente con la ameba e intentó inyectar la droga. Começando com pouco, Henrique confiante observou os eventos se desenrolarem, correndo para ajudar seus soldados. A batalha estava a todo vapor. Os terríveis orcs não pouparam os cavaleiros e desferiram golpes esmagadores. O bravo cavaleiro de armadura azul, sem poupar esforços, avançou para o ataque. Um contra um, o cavaleiro entrou em combate com o enorme orc, brandindo sua espada e desferindo golpes poderosos. O comandante da purga, Steven, é um cavaleiro destemido que derrotou inúmeros orcs e inimigos. O terrível orc era imensamente maior e mais forte que Steven. Mas isso não assustou o destemido cavaleiro. Era o lugar perfeito para perfeccionar la técnica del demonio de sangre. El maestro Voland le dijo una vez que existen varias técnicas secretas, por ejemplo la técnica del volcán divino. O jovem conde Henry Brown entrou na batalha desigual. Erguendo-se em toda a sua altura, o insignificante orc era muitas vezes mais alto que Henry. O orc segurava uma espada de aço em sua mão enorme, planejando desferir um golpe impiedoso. Pero para utilizar esta técnica, uno tenía que crear Dantian dentro de si mismo. Com um golpe de espada, Henrique esmagou o terrível e poderoso orc. Virando-se para o comandante da limpeza, Stephen, que estava deitado no chão, Henry não escondeu sua decepção. El maestro dijo que, por supuesto, havia outra maneira. Henry Brown, com total determinação, começou a pedir a Stephen que lhe transferisse o direito de comando do exército do conde. O destemido Henry ficou diante do terrível orc, olhando diretamente para sua boca sorridente. O golpe de Henry foi forte e implacável. Com um golpe preciso no alvo, o enorme orc foi derrotado. Estevão e Henrique continuaram a discutir sobre quem deles deveria liderar o exército à vitória. La razón por la que esta zona estaba prohibida no era solo por el aire tóxico compuesto de cadáveres. Com um olhar confiante, o guerreiro Henrique olhou para o comandante Estevão, pedindo-lhe que transferisse o comando para suas mãos. Sem esperar pela decisão de Stephen, Henry entrou em uma batalha desigual com os orcs. El héroe desmenuzó el chocolate en tubos para ella, y ella estaba encantada de lo delicioso que estava. Stephen não conseguia acreditar no que via. Ele não conseguia nem imaginar que o jovem mestre pudesse fazer tal coisa.
Amor pensó en el hecho de que la niña de pelo corto tiene un gato, al que le tiene un gran cariño. Henry pisoteou os vilões com sua bota, destruindo tudo ao seu redor. O jovem conde não tinha medo dos monstros vermelhos e animados, com enormes presas brancas. Ele caminhou calmamente em direção aos seus oponentes. Pensou que não seria difícil matar al gato, porque parecia estúpido, pero definitivamente não aqui. O comandante da limpeza, Stephen, observava as cabeças voando com horror nos olhos. Stephen observou Henry. Os movimentos do jovem eram precisos e confiantes. Ele derrotou os orcs sem duvidar de sua força. Henry desferiu golpes devastadores com precisão. Usando o mínimo de sua força, todos os golpes foram precisos. Ninguém por perto suspeitava que tipo de pessoa estava escondida por trás do disfarce daquele doce jovem. De repente, a maré do ataque mudou. Henry decidiu correr. A multidão de orcs correu atrás dele. Pero así fue como se le ocurrió un plan. Y cuando los guardias se fueron, colocó una cucaracha que se movía nerviosamente debajo de los barrotes. Stephen, com as pernas bem abertas, assistia à luta junto com todos os outros. O comandante Stephen tentou entender o que Henry estava fazendo. E nesse momento, el guardia pensou que ia a morir e temblava de medo. Stephen descobriu as táticas de Henry. O garoto correu em direção ao penhasco, atraindo os orcs atrás dele. Stephen ficou boquiaberto de surpresa. Ele começou a pensar freneticamente no que fazer. Antes de que el gato pudiera chillar, la criatura amorfa lo mordió con sus dientes y se tragó la carne, que le pareció sabrosa. Os orcs, com suas pernas enormes, correram atrás do fugitivo Henry. Henrique enfurecido esperava que um comandante experiente como Estevão descobrisse seu plano e o apoiasse na batalha. Henry está à beira de um penhasco, lutando com fúria e desespero contra a multidão de orcs que avança. Henrique está à espreita de ajuda. Um exército de cavaleiros é mais necessário do que nunca. Os orcs também ficaram ali, sem entender o que estava acontecendo, que tipo de barulho se aproximava por trás. O exército de cavaleiros, liderado pelo comandante da limpeza, Stephen, e pelo destemido Robin, caminhavam como um poderoso escudo, avançando sobre os orcs. Mientras tanto, Yuta se dio la vuelta y explicó que vendría en 2 horas para obtener nueva información. El hombre ordenó a 2 soldados que la acompañaran para que não se apresentara nenhuma situação. O horror da perda foi vivenciado naquele momento por seu fiel cavaleiro, o comandante da operação de limpeza, Stephen. O exército de cavaleiros avançou em direção aos terríveis orcs como um escudo unido e indestrutível, dando vida ao plano de Henrique. O exército orc não conseguiu resistir ao ataque ousado do exército dos cavaleiros e começou a cair ruidosamente do penhasco. Amorphin tentou ativar-lo porque se dizia que detectava el peligro. O jovem cavaleiro ficou pendurado no penhasco, observando os orcs voando sobre a borda. Completamente incapazes de pensar, os demônios voaram para baixo. En ese momento, la niña estaba en la sala experimental y estaba asustada, pensando que la estabilización estaba tomando demasiado tiempo. O exército de cavaleiros gritou de alegria. Desta vez, eles haviam vencido. Stephen e Robin correram para a beira do penhasco. Eles precisavam salvar seu mestre a qualquer custo. Henry segurou sua espada de aço com toda a sua força. Stephen tentou salvar Henry, estendendo sua mão amiga. As forças do conde exausto estavam desaparecendo, sua mão se afrouxando em desamparo. Era mejor nunca encontrarse con seres trascendentales con monstruos de alto. Entre todas estas criaturas, las más nobles eran los dragones. A jovem sussurrou o nome de seu amado e querido irmão Henrique. Henry, o irmão mais velho, gentil e inteligente, o único parente, abandonou o bebê e foi embora. Uma garotinha se refletia no espelho. Ela chorava o tempo todo. A menina pediu ao irmão que não a deixasse sozinha. Mas o irmão mais velho não deu ouvidos à irmã e foi embora. Ficou longe por um longo tempo, deixando para si apenas lamentáveis cacos de vidro, remanescentes das lágrimas de uma menina. Nesse momento, el rostro de la niña se volvió algo antinatural e mirou enojada al hombre. Ela implorou em lágrimas que ele não fosse embora. O grito de sua voz infantil permaneceu na memória de Henry. Henry abriu os olhos, percebendo lentamente que estava vivo. O quarto de Henry, seu quarto, sua cama e mesa. Henry percebeu que havia sido salvo. Yuta salió furiosa de la oficina y les explicó a sus guardias que necesitaba ir al baño por un rato. A dor de cabeça estava dilacerando seu cérebro e lançando raios. En ese momento, el héroe se dio cuenta de que había llegado el momento adecuado en el que la niña se quedó sola. Henry olhou para Vanessa cuidadosamente e não conseguia acreditar no que via. A professora entrou cuidadosamente na sala e colocou os produtos de higiene pessoal na mesa. El héroe preparó su punzón y antes de que la niña pudiera reaccionar, la derribó y saltó directamente sobre su cabeza. Le clavó un punzón en la cabeza y ella, paralisada por el veneno, ya no pudo moverse. O conde Henry continuou a abraçar Vanessa calorosamente, mas após a queda da família Brown,
Vanessa desapareceu. Henry agarrou Vanessa pelos ombros e começou a sacudi-la, contando tudo o que havia acontecido com ele. Enquanto arrumava a cama do mestre, Vanessa não acreditou nem um pouco no jovem conde. En ese momento, sintió que la información genética recibida de la sangre a través del estómago llegaba a su cerebro. Vanessa olhou surpresa para Henry, lembrando-o de que ele tinha que levar a jovem condessa para a festa. Infelizmente, Henry pegou uma foto dele e da irmã do ano passado, lembrando-se de como eles eram felizes. Henry ficou de costas para sua mentora, contando-lhe de o que acontecera naquele dia no ano passado. Vanessa ouviu atentamente sua protegida. Henry se lembrava muito bem de como sua irmãzinha bateu na porta e entrou em seu quarto, com seus sapatinhos fazendo barulho na piscina. Quando el guardia entró, vio un charco de sangre y el cadáver de Utah tendido en el suelo. En ese momento, el héroe corrió hacia el guardia y le mordió el cuello. A linda irmãzinha olhou para seu irmão pela última vez e, alguns dias depois, sua irmãzinha morreu. Existía la posibilidad de que el héroe desconociera algún medio de vigilancia, por lo que decidió recuperar el tiempo perdido y fue al nido. Henry se ajoelhou diante deles, agradecendo ao destino por lhe dar uma segunda chance. Mas as lembranças não saíam da cabeça de Henry. Ele se lembrava daquele feriado e de como saiu de casa ao som de fogos de artifício. A imagem de Betty chorando nunca deixou o jovem conde. Henry lembrou que o corpo morto de Betty foi despedaçado em pequenos pedaços. Uma chama de raiva ardia no peito do menino, e um desejo enorme de proteger a irmã de todos os problemas. O jovem conde estava ajoelhado, imerso em suas terríveis lembranças, e as amadas mulheres de Henrique ouviam sua história perplexas. Naquele momento, alguém bateu à porta. El jefe de seguridad informó que se revisaron todas las cámaras de vigilancia a bordo, pero no se encontró nada especial. Dijo que el principal sospechoso, un guardia de seguridad, ya fue detenido, pero no creía que el guardia hubiera matado a la niña. Henrique perguntou a Vanessa por que a jovem condessa estava envolvida na celebração. Vanessa deu uma explicação sobre o assunto. Feliz e animada, Betty saiu do quarto do irmão. Pero nuestro héroe utilizó la tercera etapa de la técnica del demonio de sangre. Sangre negra. A irmã olhou para o irmão com um olhar surpreso e não conseguia acreditar no que ouvia. Vanessa e Betty ficaram um pouco assustadas e surpresas. Afinal, Henrique nunca havia ajudado no palácio. De repente, uno de los presentes se levantó y dijo en voz alta que la indignación solo estaba empeorando la situación. Henrique tentou ajudar nos preparativos para o feriado. Carregou caixas de madeira, surpreendendo todos os seus súditos. Los perros espaciales eran uno de los principales enemigos de las megacorporaciones mientras vagaban por el espacio y saqueaban. Tenían una amplia experiencia en batallas entre flotas. Los barcos bajo el mando de veteranos a menudo sofriam daños. Henry se virou para olhar para o velho. O velho Aydon apareceu na praça. O leal cavaleiro da família Brown. Aydon alegre tentou abraçar Henry, expressando sua admiração pela habilidade com que ele havia enganado os orcs. Sua irmã estava por perto e sorria alegremente. Henry sabia que Aidan conhecia todos os cantos secretos do castelo dos Browns. E sem que Aidan percebesse, perguntou sobre a localização do campo de treinamento. Gritou que el héroe estava listo para lançar-se hacia adelante, sem sequer pensar em seus companheiros. O velho Aydon me mostrou o salão de treinamento. O salão era lindo. Tinha tudo o que você precisa para um treinamento de verdade. Aydon mostrou equipamento militar e equipamento especial de treinamento. A academia era ótima e os equipamentos eram de primeira qualidade. A luz natural entrava pelas grandes janelas. O velho Aydon curvou a cabeça para o jovem conde, graciosamente satisfeito com o interesse de Henry em artes marciais. Henry, por sua vez, lembrou que, quando jovem, Aydon foi um excelente guerreiro, que defendeu com honra e dignidade os interesses da família Brown. Uma conversa séria sobre a vida e a morte ocorreu entre homens dignos. Henry decidiu começar a treinar, e ele sugeriu que Aydon deixasse o salão de treinamento. Aydon obedeceu às palavras do mestre e seguiu em direção à saída. Henry estava mais uma vez perdido em memórias do passado, permanecendo na sala de treinamento. Imagens de sua família e amigos surgiram na cabeça de Henry. Ele percebeu o quanto eles se importavam com ele. Henrique também se lembrava do terrível Taylor, o conde da propriedade vizinha. A família Taylor era responsável pela morte de Betty e na queda do castelo de Brown. Amorph pensou que tinha que obter esse poder de ella e deseava encontrar seu cadáver mais rápido. O principal objetivo de Henrique era restaurar seus poderes mágicos, tomar posse do maná mágico. Sinta em suas mãos os fios prateados do maná mágico. Aprenda a segurar esse poder em suas mãos. Henry estava sentado no centro da sala.
com seus cabelos, olhos e corpo brilhando com uma luz prateada. Henry segurava o poder mágico do mana em suas mãos. Henry não conseguiu lidar com o poder mágico e dominá-lo completamente. Decepcionado com sua tentativa fracassada, Henry deixou a sala de treinamento. Henrique continuou a se lembrar da queda de sua família, e seu principal inimigo era Ethan, que se sentou no trono da onipotência ilegalmente. Henry sabia com certeza que o governo de Ethan e sua gangue logo cairia. Le resultava extraño que incluso después de haber matado a tanta gente, todavía no se sintiera culpable. Pensaba que cuando el entorno cambia, tú mismo cambias, porque él también cambió cuando se convirtió en un ser amor. Henrique armou-se e preparou cuidadosamente sua espada, e verificou cuidadosamente todos os equipamentos de proteção. O jovem conde Henry Brown apareceu na celebração em toda a sua glória. Beth olhou para o irmão com os olhos arregalados. Os irmãos ficaram no meio da praça festiva e conversaram docemente. Beth não conseguia entender por que Henry tinha aparecido na festa. Después de la comida, la criatura amorfa decidió pasar su mano sobre uno de los empleados de activación. Beth olhou para Henry com amor y ternura. Su intuición también le decía que no había mucha gente con equipo de protección mejorado en el barco. Se lo passavam unos a outros. Enquanto isso, do outro lado da praça, Vanessa dava instruções aos guarda-costas de Beth. O jogo de xadrez na cabeça de Henry não havia sido jogado. Ele observava como suas ações na vida afetariam o resultado do jogo. Henry é um grande jogador de xadrez, e desta vez, ele tentará não perder a partida. A festa foi maravilhosa. Os vendedores vendiam todo tipo de guloseimas saborosas, e o irmão e a irmã Brown se divertiram sem abrir mão de nada. Henry não saiu do lado da irmã nem por um minuto. Ele a seguia para todos os lugares. O castelo dos Browns estava mergulhando na escuridão. A noite e o feriado estavam chegando ao fim. Beth estava entediada sentada nos degraus da praça do festival, quando um dos guarda-costas se aproximou dela. Henry observou a irmã e o guarda-costas. Não entendia para onde a irmã tinha ido. Le dijeron que habían venido por la señorita Collins y el hombre felizmente preguntó qué había sucedido. Sim, os guarda-costas pessoais de Beth, Jake e Fred arrastaram a garota feliz com eles. Uno de los empleados dijo que la última señal vino del territorio de los perros espaciales, mas Henry sabia com certeza que era uma armadilha. Matou al trabajador con una herramienta para cultivar la tierra, propinándole numerosos. As 4 Beths, Henry e 2 guarda-costas se encontraram em uma área escura de um dos recantos do castelo. O guarda-costas, Jack, continuou dizendo a Beth para esperar uma surpresa, enquanto Henry ficou de lado e esperou pelo ataque. A praça estava vazia e perfeitamente preparada para uma armadilha. Beth, incapaz de suportar o silêncio, arrastou o irmão de volta. Exigiu que o guarda-costas obedecesse e a levasse de volta ao castelo. A irmã Beth, irritada, garantiu ao irmão que não havia nenhuma surpresa ali e que eles precisavam voltar para casa urgentemente. Beth teve um ataque com seu guarda-costas, Fred. Fred, furioso, olhou furiosamente para sua pequena dona e exigiu que ela esperasse. Beth olhou para sua criada com um olhar confuso e assustado. Os terríveis guarda-costas continuaram a persuadir Beth a esperar mais um minuto. Beth ouviu os guarda-costas com desagrado. Jake abaixou a cabeça, tentando convencer Beth com astúcia. Mas por dentro, o guarda-costas Jake irradiava todo o horror de sua traição. Ele sabia perfeitamente que Beth morreria naquele dia. Havia humo por todo el perímetro, como se hubiera habido um incêndio. Teniendo em conta que em la oficina solo havia cadáver. De repente, passos começaram a ecoar pela praça deserta. Os presentes ficaram tensos de expectativa. 3 homens apareceram na praça deserta. O vilão principal é Frank, com um chapéu de abas largas, óculos redondos pretos e cabelos longos e oleosos. Um visual assustador. 3 vilões, 2 traidores, um jovem conde e uma garota indefesa reunidos em uma praça deserta. Beth agarrou-se ao irmão. Henry não parecia assustado, mas também não estava com medo. Sabia perfeitamente que os guarda-costas haviam entregado sua irmã. James cumprimentou Frank com alegria no rosto e exigiu pagamento pela cabeça da garota. Henrique não interferiu. Ele simplesmente observou o que estava acontecendo. Ele entendeu perfeitamente que ninguém o via como um oponente sério. O guarda-costas Fred tentou se justificar diante dos cavalheiros. Disse que planejava deixar aquelas terras há muito tempo. As terras do condado de Brown eram odiadas pelos guarda-costas de Beth. Eles as consideravam pobres e miseráveis. Abrindo os braços para os lados, o traidor continuou a justificar seu ato vil. Se acercou ao jefe de seguridad e le puso la mano en el hombro para que pudiera entender mejor toda a situação. O traidor Jake morreu em questão de segundos, sem ter tempo de dizer a última palavra. O majestoso Henrique estava de pé sobre o cadáver do escravo. O olhar penetrante de Henry
acompanhou o movimento do segundo traidor em um instante. Uma substância tóxica criada a partir de uma mescla de químicos e umas gotas de sangue ácida funcionou. Isso não salvou o traidor. A espada de Henry estava tão precisa como sempre. Em questão de segundos, com um único golpe, Henry partiu o crânio do vilão. Os traidores caídos jaziam no chão encharcado de sangue. Beth, assustada, agarrava-se ao irmão. Os três vilões, observando de longe, não conseguiam acreditar que aquele era o filho mais velho da família Brown. Afinal, eles achavam que ele era completamente diferente. O vilão Frank reconstruiu a imagem do que aconteceu em sua imaginação. Ele percebeu que aquele não era um cara comum. Beth sacudiu o irmão nervosamente e pediu que ele saísse da praça. Henry tentou acalmar a irmã e estendeu a mão para o pescoço dela. Henry usou seu poder para pressionar os pontos de sono de sua irmã e colocar Beth para dormir. No quadrado escuro, jaziam dois cadáveres. Uma garota adormecida, três vilões e Henrique. Uma tensão ressoante pairava no ar. O vilão Frank olhou para o jovem com interesse. Ele suspeitou que o sujeito possuísse maná mágico. Nesse momento, Henrique reuniu suas forças e tirou sua espada do corpo morto do traidor. Henry tentou calcular sua força. Sem demonstrar, encarou os vilões. Os dois vilões de capuz preto não representavam nenhuma ameaça. Era muito mais interessante desvendar o plano e o poder de Frank. Frank brilhava com mana mágico. Mas nosso herói também não era simples. Ao longo dos anos de suas peregrinações, Henrique ganhou um enorme poder do maná mágico. Confiança e força irradiavam do olhar de Henry. Ele segurava sua espada em riste. O terrível Frank deu a ordem aos seus capangas para capturar Henry. Se deseou bom provecho e abriu sua enorme boca para tragar-se al hombre. Henrique se preparou para lutar ferozmente. Ele tinha que proteger a irmã. A batalha estava aberta. Dois vilões estavam prontos diante do jovem conde Henry Brown. Henry estava pronto. A habitação estava desordenada e sucia. Incluso el héroe não sabia como encontrar el mapa. Em questão de segundos, a espada implacável de Henry atingiu o inimigo, cortando a testa do vilão. Henrique lutou contra seus oponentes, sem poupar forças, espalhando-os pela praça escura e deserta. Henry desferiu golpe após golpe nos assassinos. A espada de Henrique não tinha piedade. Os oponentes não conseguiam revidar. O vilão fez tentativas cômicas de resistir aos golpes poderosos de Harry. Temendo por seus asseclas, o principal vilão Frank interveio na batalha. Usando maná mágico, Frank tentou resistir a Henry. Henry lidou facilmente com seus oponentes sem usar magia. El anciano não entendia quais eram esses princípios antiguos. Era como se acabara de sair de um portal depois de 5 faíscas voaram em todas as direções quando as duas lâminas colidiram. Frank não entendia de onde esse garoto tirou tais habilidades. Frank quase perdeu a cabeça. Pero el jefe del departamento de suministros lhe deu um grande regalo em forma de fortes características. O vilão Frank não desistiu, ele prometeu acabar com Henry. El héroe sabia que não faltava muito tempo para o encontro com os... A luta continuou. Os dois homens lutaram quase em pé de igualdade. De repente, o vilão Frank caiu de joelhos e começou a cuspir sangue. Frank olhou para cima e nem percebeu quando Henry conseguiu desferir o golpe fatal. Um Henry encantado ficou ao lado do vilão caído, percebendo que por trás da morte de sua irmã havia uma conspiração de pessoas poderosas. Henry reuniu toda a sua raiva e liberou todas as suas habilidades, desferindo golpes esmagadores no inimigo. O vilão Frank continuou resistindo ao destino. Um Henry furioso teve que descobrir que tipo de pessoas estavam por trás desse vilão. Em um segundo, o conde quebrou a espada de Frank em pequenos pedaços. Frank, assustado, tentou se esconder em um beco escuro. Mas Henrique não tinha planos de deixar Frank ir e desferiu um golpe brutal com sua espada. Henry prendeu Frank contra a parede e exigiu que ele revelasse o nome do bandido. Henry, furioso, segurou Frank, que se debatia contra a parede. Beth continuou dormindo, alheia ao que estava acontecendo. O vilão Frank não queria desistir. Ele decidiu usar uma arma secreta e matar a garota adormecida. Frank, tendo libertado sua mão esquerda das mãos fortes de Henry, tentou lançar a lâmina em Beth, que estava deitada por perto. O vilão Frank segurava uma lâmina afiada na mão e estava pronto para lançá-la em Beth. Henry sugeriu que Frank não fosse estúpido. Um Henrique irado olhou para o inimigo com particular crueldade. Henry prendeu Frank firmemente na parede do celeiro, perfurando-o no estômago do vilão. Henry se ofereceu para negociar. Frank sabia que estava acabado, mas a esperança de salvação surgiu em seu coração. O vilão Frank contou a Henry sobre a conspiração das principais famílias. Henry, incapaz de conter seu desgosto pelo interlocutor, cutucou Frank no rosto, espalhando ranho e sangue.
El tipo cogió la linterna y se adentró más en el pasillo hasta que encontrou la linterna de Scott tirada en el suelo. Em antecipação à morte, o rosto de Frank assumiu uma aparência animalesca. Usando mana destrutivo, o corpo do vilão explodiu, espalhando-se pela parede do celeiro. Curvando a cabeça, um Henry cansado observou seu inimigo morrer. Após derrotar os vilões, Henry observou atentamente enquanto sua irmã dormia. Depois que tudo terminou, Henry conseguiu relaxar. A tensão se dissipou do peito do garoto e ele caiu de joelhos, curvando a cabeça em direção aos paralelepípedos. Voltando a si, Henry lembrou-se da última vez que corpos de pessoas inocentes foram encontrados no celeiro abandonado. O jovem conde entrou no celeiro e encontrou corpos envoltos em pano branco. Esses eram os corpos do filho do conde Delari e seus servos. El héroe decidió comprobar cómo estaba la ameba burbuja y se dirigió hacia ella a través de la ventilación. Henry sabia que precisava se livrar das evidências. Ele agarrou a irmã e ateou fogo. Era a única maneira de manter o segredo. Henrique errou ao manter tudo em segredo. Uma pessoa desconhecida observava o pesadelo se desenrolar na praça. Uma mesa redonda em um lugar misterioso com pessoas misteriosas. Um cavaleiro negro desconhecido, ajoelhado, relatou o que estava acontecendo. Ele relatou que Henry Brown havia matado Frank e seus melhores cavaleiros. O homem grande e assustador ficou indignado e não conseguia acreditar no que ouvia. O Cavaleiro Negro continua contando tudo o que aconteceu. Ele contou como Henry manuseava da espada com habilidade. O capitão gritava sobre como o jefe de segurança estava fazendo bem. O cavaleiro contou como Frank foi morto. Os presentes ouviam atentamente o cavaleiro, sem acreditar no que ouviam. O cavaleiro continuou a provar aos presentes que era de fato Henry Brown, mas ele era completamente diferente. Os convidados importantes não acreditaram em suas palavras, mas o plano de provocar a guerra precisava ser executado. O obstáculo representado por Henry Brown precisava ser eliminado. Kane Lodgest é primo de Henry. Ele é a melhor opção para eliminar Brown. O Cavaleiro Negro garantiu aos presentes que esse sujeito forte seria capaz de eliminar Henry. Cedo na manhã seguinte, Castelo de Brown. O velho Aidon, um antigo cavaleiro glorioso, visitou o salão de treinamento do castelo. El jefe não sabia a dónde habían ido todas as criaturas que estavam allí e perguntou a todos los. Henry empunhava a espada com tanta habilidade que Aidon ficou extremamente surpreso. Henrique manuseou sua arma com destreza especial. A espada voou pelo ar, sem tocar as mãos de seu mestre. Alguém dijo que se se comia el cuerpo del jefe del grupo de investigación, entonces todos estarían acabados. Sem pompa, Henrique mostrou ao velho e explicou que tudo era maná mágico. Henry explicou como em sua vida passada ele usou cordas mágicas para bloquear inimigos, e ele compartilhou o segredo de como aprendeu a usar magia em combate corpo a corpo. O belo castelo da família Brown erguia-se como uma rocha inexpugnável entre belas florestas. Beth, resgatada, sentou-se à mesa de jantar e tentou provar a todos que Henry a havia salvado na noite passada. Henry pediu a Beth que não contasse nada a ninguém, mas a mentora Vanessa também estava na sala de jantar. Henry sentou-se modestamente à mesa e esperou pelo jantar. As janelas da sala de jantar do palácio estavam entreabertas, e um ruído incompreensível chegou aos ouvidos de Henrique. O velho Aidon e a criada do refeitório entraram na sala de jantar. A criada começou a servir o jantar, arrumando cuidadosamente a mesa em frente ao conde. O conde não está satisfeito com o jantar. Henrique não entende por que lhe serviram apenas a sobremesa, sem uma refeição completa. O barulho da rua se aproximava cada vez mais do palácio. O chefe dos comerciantes gritava descontente, exigindo que a celebração continuasse. Uma multidão enfurecida se reuniu nos portões do palácio. Nuestro héroe había decidido todo con el plan principal e iba a planificar el resto sobre la marcha. Henry observou e ouviu atentamente a multidão enfurecida. Henrique não entendia o que havia de errado com as pessoas e por que estavam infelizes. Voltou-se para os presentes na sala de jantar em busca de esclarecimentos. Henry fez uma cara de desgosto, tentando ouvir as opiniões dos presentes. Henry colocou o braço em volta dos ombros de Vanessa, tentando levá-la para um canto escuro da sala de jantar. El jefe ordenó a los equipos que se movieran con más cuidado y el despachador les dijo que mantuvieran la calma e inspeccionaran todo cuidadosamente. Vanessa olhou para Henry e a multidão furiosa com olhos assustados. Henry Brown sentou-se silenciosamente à janela de seu quarto e refletiu sobre a situação que se desenvolvera em suas terras. Ataques constantes de monstros, falta de dinheiro e uma conspiração de alguém. El despachador se dirigió al equipo B3 y explicó que se había perdido la conexión y pidió una explicación de la situación. Robin, sem bater, correu para o quarto do conde Henry. Robin, abaixando a cabeça e se ajoelhando, começou a relatar a situação atual ao mestre.
Robin gritou em voz alta que o Sr. Kane Lodgest queria ver o conde. Henry ficou surpreso com o que ouviu. El despachador contactó inmediatamente a los equipos y les transmitió las instrucciones de Arnold. Kane derrotou o comandante, atingindo o cavaleiro no rosto e no peito. Jenny ficou na porta do salão e observou Kane lidar com o comandante. O comandante derrotado estava deitado no chão de pedra no centro do salão. Uma centelha de desprezo e ódio por seu parente brilhou nos olhos de Henry. Kane Lodgest estava diante de Henry Brown em sua estatura plena e poderosa, exibindo toda a sua força. Aquele bastardo do Kane olhou para Henry com um olhar arrogante. Henry não tinha sentimentos por esse bruto traiçoeiro e olhava para ele como se ele não fosse ninguém. Kane Lodgest não foi sozinho ao castelo dos Browns. Ele levou consigo seu fiel cavaleiro, um bruto igualmente estúpido. Os Lodges eram aliados dos Browns, e ambos os lados firmaram um tratado de paz de não agressão. Ella asumiu que ele devia ter um objetivo, e cualquiera que fuese, ella iba a ayudarlo, a cambio de que ele la perdonara. Henry Brown ficou na taverna observando o que estava acontecendo. Ele não entendia por que o comandante Stephen estava caído, espancado, no chão de pedra. Henry e Robin olharam para os presentes com expressões interrogativas. Kane sentou-se languidamente no banco e, com um sorriso e uma risada, contou o que havia acontecido. O comandante Stephen contou a Kane sobre as batalhas heróicas de Henry Brown, sobre como o jovem conde derrotou os orcs e salvou a pequena Beth de vilões e traidores. Kane não acreditou em Stephen e tentou calar o comandante. Kane decidiu que o comandante estava mentindo e decidiu puni-lo severamente, espancando Stephen com habilidade. Robin observava o que estava acontecendo com espanto. Ele não sabia como tudo aquilo poderia terminar. Kane argumentou aos presentes que o jovem Conde Brown não poderia ter vencido todas essas batalhas. Afinal, o conde nunca havia treinado e era muito fraco. Stephen ficou deitado no chão e sangrou até a morte. Kane lembrou Henry de seu lugar na sociedade e de quais ordens Henry deveria seguir. Kane também lembrou Henry do que aconteceu antes. Como Kane ficou bêbado e fez escândalos, puxando Henry pelos cabelos. O terrível e formidável castelo da família Lodgest ficava no alto das montanhas. Kane Lodgest, sentado no trono, estava recebendo um convidado secreto. Los soldados se giraron y comenzaron a dispararle. Pero al héroe pareció no importarle e se dirigiu hacia ele. O Cavaleiro das Trevas pediu a Kane que organizasse um espetáculo e desafiasse o jovem conde para um duelo. Em troca, prometeu o patrocínio de uma pessoa importante. Kane ouviu atentamente o Cavaleiro das Trevas, formulando em sua cabeça estúpida um plano simples para a morte de seu primo. Algum tempo depois, na taverna, Kane estava colocando seu plano em ação. O atrevido Kane sentou-se nos degraus da taverna e zombou de Henry. O Cavaleiro Negro observava o que acontecia. Kane continuou a provocar Henry, exigindo que ele pagasse por todo o seu entretenimento. De repente se acordou de um soldado que havia quedado en el túnel e decidiu ir a... Kane exigiu bebidas e mulheres de Henry, tudo como antes. E o mais importante, Henry teve que pagar por tudo. Henry ouviu Kane atentamente, sem dar nenhum sinal. Uma máscara de indiferença pairava no rosto de Henry. Chegou a hora de uma conversa séria. À vista do Cavaleiro das Trevas, Stephen e Robin, Henrique abordou Kane e exigiu que ele pagasse a dívida. Os olhos de Kane se arregalaram de surpresa, e ele pediu para ser lembrado de qual dívida estava falando. Um Kane enfurecido decidiu golpear Henry na cabeça, mas o garoto desviou facilmente. Henry tentou se esquivar do golpe e revidar contra Kane. Henry se moveu mais rápido que um raio. O poderoso soco de Henry acertou bem no abdômen forte de Kane. Mas Kane conseguiu interceptar o punho forte e duro do oponente. Assim, ele evitou o golpe. Mas Kane teve que dar um show. Kane se curvou, mostrando a todos os presentes que o primo Henry havia batido em seu irmão. O Cavaleiro Negro pulou em direção a Kane, parecendo preocupado e preocupado. Junto com Kane, o Cavaleiro Negro lançou uma enxurrada de maldições contra Henry. Kane, não perdendo a chance, pegou uma luva azul e tentou desafiá-lo para um duelo. Mientras el héroe avanzaba por la mina, escuchó las voces de los empleados cerca del puente del capitán. Robin observou os acontecimentos se desenrolarem, auxiliando o comandante Stephen. Um Henry determinado olhou seu oponente nos olhos sem medo. El jefe explicou que tenía información de que el enemigo era una criatura peligrosa con gran inteligencia, capaz de imitar. Henry agarrou sua espada de aço com força. Henrique deu instruções a Robin para reunir os mercadores na praça principal. O conde encontrou uma maneira de ganhar dinheiro e reabastecer o tesouro. El héroe decidiu tratar primeiro com el médico que agotava el número 26 todos os dias. O conde Henry Brown está determinado. Dois irmãos, dois representantes das famílias mais fortes,
devem se encontrar em um duelo implacável. O anel estava pronto. O chefe dos traders anunciou o início da aceitação de apostas. Enquanto esperava o início, Kane enfiou sua espada na plataforma de madeira do ringue. Kane estava confiante em si mesmo e em suas habilidades. Outros empleados também notaram uma pistola de plasma em las manos del jefe. Ambos os vilões tinham certeza de que seu plano se tornaria realidade, e a cabeça do jovem conde voaria de seus ombros. O Cavaleiro Negro estava confiante na vitória completa de Kane. Ele anunciou em alto e bom som que nenhuma aposta havia sido feita no nome de Brown. Logró esquivarlo, pero pensó que las cosas estaban mal. La última vez que estuvo tan asustado fue en la bodega de carga. Pero siempre había riesgos en el juego, y a veces más que eso. Y el ganador seguía siendo siempre el amorfo. De repente, um pesado saco de dinheiro caiu sobre a mesa do chefe dos comerciantes. Derrotado, Stephen, sem hesitar, apostou todo o seu dinheiro no jovem cavalheiro. A irmãzinha Beth se solidarizou com Stephen e também contribuiu apostando no irmão. O rosto de Henry se iluminou com o apoio inesperado de sua família e amigos. Alfred seguia disparándole a la criatura amorfa e seu coração latia com total calma. O Cavaleiro das Trevas olhou para o anel sem conter suas emoções. Kane olhou para seu oponente com um olhar nebuloso. Kane e Henry se entreolharam nervosamente enquanto esperavam o início. Henry agarrou a espada de aço, tentando conectar e retirar o maná mágico. Kane, ajoelhado, preparou-se para matar seu irmão. Mais rápido que um raio, Kane se levantou, tentando atingir Henry. Henry facilmente defendeu o golpe do primo e deu um passo rápido para trás. El jefe se tapou a nariz com a mano, creyendo que esse movimento não... O duelo continuou. Os irmãos, um contra o outro, preparavam-se para desferir golpes violentos. Steven, Robin, Vanessa e Beth assistiram horrorizados à batalha que se desenrolava no ringue. A los soldados se les pidió que no se rindieran, porque el monstruo supuestamente los estava intimidando deliberadamente. O duelo mortal continuou, Kane agindo de acordo com suas táticas habituais, importunando seu oponente com movimentos desnecessários. Kane estava mais confiante do que nunca. Afinal, ele se considerava um assassino implacável. Kane continuou a desferir golpes poderosos com sua lâmina, sem poupar esforços em seu oponente. Nesse momento, o próprio herói saltou em cima de ele para rematar. De uma visão aérea, Henry observava seu oponente e todos os presentes. Mais rápido que um raio, Henry voou para baixo com a intenção de atingir Kane. O Cavaleiro Negro, observando o duelo, rangeu os dentes de impaciência e raiva. Nesse momento, el capitán gritó a los soldados, la mitad de los cuales estaban claramente enfermos por la sangre y los cadáveres. O autoconfiante Henry era determinado e inquebrável. Kane decidiu atacar novamente. Ele brandiu sua espada em direção a Henry. El capitán se alejó arrogantemente, ordenando que se llevara a cabo el trabajo asignado. El anciano no estaba contento con esto. Se enojó y pensó que el tipo había cruzado la línea. E ele o prendeu no chão de madeira do ringue. Kane olhou surpreso para o ágil Henry. Henry não queria matar Kane. Ele queria lhe dar uma lição e lhe dar uma lição. Kane estava de joelhos, com a espada pressionada contra a de madeira. O corpo ferido de Kane queimava devido aos ferimentos superficiais. Os espectadores olhavam para os duelistas com impaciência, exigindo que a batalha continuasse. Actualmente, el Amorfo tenía 3 nidos en las criocámaras, por lo que podía elegir 2 nuevos. Beth e Vanessa observavam o ringue com a respiração suspensa. O comandante Steven esperou que ele continuasse, com os olhos fechados de medo. O furioso Cavaleiro Negro exigiu que o acordo fosse cumprido. Derrotado, mas vivo, Kane estava ansioso por vingança e para matar Henry. Henrique se ergueu sobre o inimigo caído, segurando firmemente a espada afiada em sua mão. Kane estava de joelhos, sem saber o que dizer a Henry. Henrique jogou sua espada no chão e arregaçou as mangas de sua camisa esfarrapada, mostrando sua prontidão para uma briga. Corrió hacia las vigas rojas, hablando con el número 26 en el camino. Henrique olhou para o irmão com pena. Ele não queria derramar seu sangue. Finalmente, saltou del poço e se dirigiu ao laboratório, saludando a la ameba. O chefe dos comerciantes anunciou sua prontidão para iniciar a segunda fase do duelo. A primeira luta começou. Henry estava na plataforma, cerrando os punhos com força, e Kane ainda não largou sua espada. A enorme mão de Kane agarrou a espada com força. Kane nunca planejou lutar com os punhos, ele enganou Henry. Kane tentou desferir o golpe fatal em Henry, tentando cravar sua espada no desarmado Henry. O duelo desonroso continuou. Sem poupar as mãos, Henry desferiu golpes esmagadores no enorme corpo de Kane. Henrique era determinado e corajoso. Este cerebro vivo não era sabroso. Em lugar de disfrutar el sabor, el héroe tuvo que pensar en lo... Kane estava de joelhos, cuspindo sangue. Henrique pediu para interromper a luta naquele momento e considerar o duelo como ocorrido.
Mas o tolo Kane continuou resistindo, balançando sua espada em direções diferentes. Henrique deu o golpe final e definitivo, destruindo completamente a honra da família Lodgett. Henry segurou a cabeça quebrada de seu oponente pelos cabelos. Ele tentou descobrir quem ordenou esse duelo sem sentido. Pero antes de que pudiera siquiera hacerle un rasguño, el héroe saltó sobre él y lo atravesó con su... Después de esto fue al médico, quien oró desesperadamente por su salvación y lo agarró por la cabeza. En ese momento la ameba gritó la palabra dolor. Al parecer fue uno de esos investigadores quien le causó el dolor. Muitos anos depois, os filhos de amigos organizam um duelo implacável. Mas Henry é muito mais esperto que Kane e entende que a amizade está acima de tudo. Henry estende a mão da amizade ao derrotado Kane. Os espectadores surpresos não entendem o que está acontecendo. O Cavaleiro Negro olha o que está acontecendo com a boca aberta de espanto. Beth, Vanessa, Robin e Steven estão muito felizes que seu mestre tenha vencido de forma tão justa. O Cavaleiro Negro continuou a descarregar sua raiva em Kane, mas Kane havia aprendido bem a lição. La ameba estaba saltando en ese momento y el héroe admitió que también había crecido un poco. Sintió como si su cuerpo se hubiera vuelto pesado y duro, como si el leopardo se hubiera convertido en rinoceronte. Não vou pagar a cerveja, gritou alto o cavaleiro humilhado. Você vai, disse Henry com confiança na voz, dando um tapinha no ombro do cavaleiro cansado. Aos olhos do atônito cavaleiro negro, a imagem de Henrique apareceu em uma furiosa chama de fogo. Henry saiu calmamente do ringue, deixando seus oponentes para trás. Una muchacha disfrazada entró en la habitación del héroe y hizo una reverencia. Le explicó a la ameba que ya lo había revisado todo y ahora irían al siguiente destino. Él no entendía por qué ella se vistió solo para saludar. Vanessa e sua irmã mais nova, Betty, entraram no quarto do conde. Estavam felizes com a nova riqueza. Tan pronto como entraron las últimas personas, uno de los chicos tiró de la palanca para cerrar la puerta, pero no tuvo tiempo de cerrarla por completo. El amorfo metió las manos en la rendija y empujó la puerta para abrirla con... No futuro, a noiva escolhida se tornará uma bruxa poderosa. Pero nadie podía ayudarlos. El héroe atacó al pueblo y lo destrozó con particular crueldad. E agora, a noiva adotiva de Henrique, Amélia, é o epítome da nobreza, ajudando os pobres. Fornece roupas e abrigo para os desabrigados. Ele comanda seu exército para o benefício de seus súditos, preocupando-se com o bem-estar de todas as pessoas desfavorecidas. Ela se comporta como uma dama de boa índole e de sangue nobre. Las técnicas que ahora estaba aprendiendo fueron adaptadas para aprovechar al máximo el poder de los tres maestros. O guarda-costas de Amélia é Bernard. Ele serviu a sua amante por muitos anos. Amélia estava tendo uma conversa muito importante com seu fiel servo. Mas algo deu errado e Bernard levou um chute no queixo. La conclusión para nuestro héroe fue que la compañía de juegos no era muy buena en diseño, y por eso Lucy... A conversa entre a senhora e o guarda-costas foi interrompida pelo mordomo, que anunciou que a senhora estava esperando um noivo. Amélia, acompanhada de seu fiel Bernard, dirigiu-se ao salão de recepção. As paredes do salão eram cobertas com uma requintada cor preta nobre e emolduradas com decorações douradas. A condessa Amélia Rayfield estava sentada em um sofá macio de veludo, abraçando seu gato e ouvindo atentamente o conde Henry Brown. O confiante Henry não mentiu e imediatamente disse a Amélia que não haveria casamento e que ele precisava de dinheiro. Finalmente lo logró. Llegó a la etapa final del arte divino del demonio de sangre, sangre verdadera. Querían robar el barco hasta el último hilo y matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Después de todo, este era el credo del cártel de Vara. Virando-se para Henry, Amélia disse que ela não daria dinheiro a Henry, e não via razão alguma para atender às suas exigências. Henry, que estava completamente calmo até aquele momento, virou a xícara e despejou o conteúdo no chão de mármore da sala de estar. Amélia olhou feio para o rapaz. Henry lembrou à garota que ele sabia tudo sobre sua conspiração secreta e ocultação de dinheiro. Se sentou no trono e ordenou ir a buscar ajo. Estos eram guardias entrenados personalmente por el capataz. Bernard entendeu todas as ordens de sua senhora num piscar de olhos. O guarda-costas agarrou habilmente o punho da espada e se preparou para lutar. La niña le perguntou ao líder se estava al tanto de esta situação. Dois homens determinados a lutar se encontraram na mesma sala. Henry percebeu que uma briga era inevitável e olhou ao redor da sala com um olhar avaliador. O negócio principal de Edgerton é o desenho de barcas. Henrique reuniu todo o seu maná mágico e repeliu o ataque inimigo. A luta entre dois oponentes da grama começou. O guarda-costas da condessa era um oponente à altura. Sua vasta experiência em ataques militares e anos de treinamento caracterizavam Bernard apenas pelo lado positivo. O jovem Conde Brown era um oponente digno. Ele possuía força e magia,
O guarda-costas pediu abruptamente à condessa que saísse da sala de estar. Bernard sabia perfeitamente que não seria seguro estar naquele cômodo agora. Os oponentes se prepararam para a batalha, tentando calcular os movimentos uns dos outros. A condessa Amelia Rayford assistiu aos procedimentos. En ese momento, el héroe sintió a través de la conexión cómo los piratas perforaban la pared exterior del barco de investigación para penetrar. Bernard olhou para o menino com raiva e irritação. Henry estudou lentamente seu oponente, planejando seu próximo ataque. O guarda-costas Bernard ainda estava de costas para Amélia e pediu que ela corresse e pedisse ajuda. A condessa, sem poupar as pernas, correu para pedir ajuda, segurando firmemente seu amado gato nos braços. Y solo después de entrar en una de las habitaciones, se dieron cuenta de que allí algo no iba bien, porque todo estaba cubierto con algo. Le dijeron al jefe que habían tomado el control del puente, pero que había algo mal con él. Uno de los empleados informó que no había ni una sola persona a bordo y que por todas partes crescían árboles malos. Vanessa lembrou a condessa de suas brincadeiras de infância com aranhas. Enquanto isso, a batalha entre os dois fortes oponentes continuou. El anciano pidió que le explicaran cómo el exjugador de repente dominó el arte del demonio. También había un cyborg de la Unión Estelar, con un sonido mecânico en lugar de um latido. Mas a habilidade de usar mana mágico que Henry adquiriu ao longo dos anos de peregrinação tornou-se perfeitamente possível de ser usada durante a batalha. El anciano explicou que decidiu solucionar esto de antemano, e ele enredou o guarda-costas com fios de mana, colocar o oponente de joelhos. Vanessa entrou no salão com um refém. Henry disse a Amélia que ela teria que dar o dobro do dinheiro. Os guardas do castelo Rayford foram derrotados e permaneceram em paz no salão da guarda. A condessa roubada e o guarda-costas derrotado tentaram elaborar um plano de vingança. A condessa mostrou suas mãos torturadas ao seu fiel servo. Ela sabia perfeitamente que Henry Brown tinha que ser morto. Os olhos de Amélia estavam cheios de raiva. O guarda-costas derrotado não conseguia levantar os olhos de vergonha e remorso. Ele se lembrou de como o conde Henrique lutou e como conseguiu derrotar um guerreiro tão experiente. El hombre insecto vio todo esto, y justo cuando quería llamar por radio y comunicarse con el jefe, el amorfo le cortó la mano. O plano era simples. Bernard propôs usar gatos selvagens criados na floresta escura e densa. A condessa aprovou o plano proposto. Um lugar assustador, esta floresta escura. Ninguém jamais pisou lá. Então não foi nada difícil esconder um bando de felinos selvagens nos arbustos escuros. A crueldade e a traição da condessa Amelia Rayford vieram à tona. Entró a la puerta de al lado inmediatamente después de la conversación e derritió el piso con ácido justo encima del reactor. Henrique foi ferido, mas o ferimento não era profundo e não incomodou o jovem conde. Na carruagem estavam sentados 3 condes e seu povo leal. O conde Henry sentiu-se cansado após usar o terceiro mana. Vanessa e o velho Aidan estavam preocupados. Necesitaban saber más sobre los atacantes y le pidieron a su hombre que hiciera una grabación de vídeo desde el bar. Mas Vanessa não era simples. Ela examinou cuidadosamente as mãos do mestre. Usando a agulha mágica, a professora Vanessa tentou consertar o avanço de mana em 1 segundo. Ela lançou um feitiço sobre as mãos do mestre, proferindo encantamentos mágicos. Diante dos olhos de todos os presentes, o mana foi restaurado. Quem é ela, a misteriosa empregada? Vanessa apareceu na vida de Henry imediatamente após a morte de sua mãe, e esteve com ele até sua partida. A carruagem avançava pela estrada esburacada. Henry informou Vanessa e Aidan que eles não iriam para casa, mas para um lugar completamente diferente. Aidan discordou. Ele acreditava que depois de tal provação, eles deveriam retornar para casa. Vanessa também não concordou com a decisão do jovem conde. Mas Henry não se inclinou. Ele disse aos viajantes que estava indo atrás do capitão do grupo mercenário, atrás do grande Pac-Man. El anciano se presentó y explicó que tendría que cortarse la mano derecha por atreverse a dudar. Um grupo de camaradas estava na soleira desta pobre moradia. A porta foi aberta por um homem velho e sombrio. O cabelo feio e crescido e as sobrancelhas caídas não combinavam com o velho grisalho. Aiden, Robin, Vanessa e Henry olharam para o comandante incrivelmente poderoso com evidente desgosto. Mas Henrique sabia do problema do guerreiro e estava pronto para ajudar. El héroe explicou que aún no había alcanzado ese nivel, e Charlie sugeriu que lo alcançaria muito pronto. O gigante sombrio também olhou com apreensão para os convidados indesejados. Ele leu medo, horror e loucura nos olhos dos viajantes. Pac-Man tentou estender sua mão enfraquecida em direção aos viajantes, mas os andarilhos consideraram isso uma ameaça e sacaram suas espadas. Pac-Man ficou surpreso. Vanessa implorou para Henry voltar para casa. Ela não entendia por que ele precisava daquele monstro. Pero el héroe no se avergonzó por esto. Dijo que ahora era el momento de derrocar al viejo demonio sangriento.
Si ingresas al portal, podrías terminar en una tierra desconocida, pero si entrabas en la mazmorra, podías entrar en otro mundo. Uma doença terrível e incurável atormentava seu jovem corpo. A humanidade foi varrida por eles. O ex-comandante dedicou todas as suas forças ao combate à doença. Isso era evidente em sua modesta casa. Pac-Man segurava sua filha moribunda nos braços e não conseguia ajudá-la. Al final, el mundo sobrevivió a la invasión. Murom controlou Ásia e Einhard governou Ocidente. Henry observou e ouviu atentamente o comandante aflito. O corpo e o rosto da menina estavam cobertos de manchas vermelhas e podres. Henrique sabia muito bem como aliviar a dor e, tirando o colete, decidiu ajudar a moça. Vanessa tentou parar o jovem conde, expressando sua preocupação. La muchacha pensó que la puerta que daba al camino hacia el demonio sangriento deveria sobresalir. Nesse momento, Henry estava tentando abrir sua bolsa de cura. Num piscar de olhos, ele tirou tudo o que precisava da bolsa. E o principal é esta flor mágica de cura. Henry começou a conjurar uma poção de cura. Depois de misturar todos os ingredientes em um frasco de vidro, comecei a encher o conteúdo com uma solução aquosa especial. Depois de fechar o frasco com uma tampa, Henry começou a agitar o conteúdo do recipiente. Com habilidade, o jovem conde ficou de pé sobre a doente e, recitando feitiços mágicos, começou a aplicar a solução preparada no corpo da paciente. Além disso, ele deu a poção mágica preparada para seu pai. Pac-Man, não acreditando em milagres, deu à menina uma poção para beber. Em segundos, as manchas vermelhas no rosto da garota começaram a desaparecer. Pac-Man não conseguia acreditar no que via, mas um milagre estava acontecendo. Henrique agradeceu mentalmente ao ancião crente, porque esta receita da poção preparada havia salvado sua vida mais de uma vez. O comandante grato estendeu suas mãos trêmulas para seu salvador. O nobre e resgatado comandante ajoelhou-se diante de seu futuro mestre. Henry pediu ao grande Pac-Man que se levantasse. O único pedido de Henry foi que ele liderasse seu esquadrão de cavaleiros na luta contra inimigos e orcs. O grande comandante Pac-Man estava pronto para qualquer coisa. Uma centelha de alegria brilhou nos olhos de Henry. O grande Pac-Man pegou um machado e cortou a trança que havia crescido ao longo de anos de sofrimento. Uma trança grossa e cinza caiu no chão da cabana. E os presentes encontraram o grande homem pela segunda vez. Uma pessoa completamente nova surgiu diante dos viajantes. Era o capitão do grupo mercenário, o grande Pac-Man, renascido das cinzas da tristeza. Diante dos olhos de Henry, o grande Pac-Man virou-se para a parede. Com um movimento brusco, ele jogou seu arpão favorito preso a uma corda na parede. Rompendo a grossa parede de madeira, o arpão voou e se enrolou no pescoço do espião, arrastando-o para dentro da casa. Benny também se tensou e se preparou para sacar sua espada, ordenando-lhe que dissesse quem o contratou e com que propósito. El héroe intervino y dijo que ya que los guardias habían hecho tal camino para acompañarlo, él iría. Pac-Man curvou a cabeça para Henry e jurou serviço eterno. Vanessa olhou para o bruto com desconfiança. Pac-Man se ajoelhou diante do jovem conde. O capitão do grupo mercenário jurou lealdade ao novo mestre. Charlie explicou que havia visto um verdadeiro demônio de sangue. O Kibitka correu pela estrada esburacada, tentando chegar à sua terra natal o mais rápido possível. Vanessa e Henry sentaram-se um de frente para o outro, com o próprio capitão atuando como cocheiro. A noite escura e a chuva torrencial escondiam cuidadosamente o perigo. As forças das trevas se prepararam cuidadosamente para enfrentar seus inimigos. O Kibitka, sem diminuir o ritmo, avançou, varrendo tudo em seu caminho. Charlie se sorprendeu de que os ancianos decidieran unir-se. Cavalos fiéis carregaram a Kibitka para longe de qualquer perigo. Um Pac-Man armado e uma Vanessa confusa espiavam a escuridão. Os cavalos pararam e a Kibitka diminuiu a velocidade. Henry viu o perigo. Um exército de gatos selvagens, pretos armados, bloqueou o caminho dos viajantes. O capitão Pac-Man saiu da tenda. Um homem assustador com uma máscara de gato bloqueou o caminho. Gatos pretos enlouquecidos correram para atacar, tentando matar os viajantes. Henry tentou ajudar seu novo amigo tentando sair da carroça. Um ataque armado de gatos pretos começou em uma floresta escura sob chuva torrencial. O poderoso Pac-Man pulou em seu fiel cavalo, e em um momento ele cortou as cabeças de todos os atacantes. Ele pensou que o cara não só tirou sua energia, mas também usou sua força colossal para atacar. O rosto do inimigo estava distorcido com uma careta de ódio. O grande Pac-Man olhou para seu inimigo com um olhar aberto, esperando um ataque. O guerreiro da terrível máscara de animal fez outra tentativa de ataque. Forte e resistente, Pac-Man pode resistir a qualquer golpe. Ele bloqueou facilmente o ataque do gato preto com seu escudo de aço. O inimigo olhou para o grande Pac-Man com horror. Mas William permaneceu inflexível, agarrou Cole pelo pescoço e o jogou no chão. Um olhar de fúria brilhou no rosto do vilão. Expondo suas garras de aço,
O terrível monstro decidiu desesperadamente fazer outra tentativa de ataque. Anilhas de metal atingiram o rosto do capitão. Com um golpe de seu enorme machado, Pac-Man deu conta do perdedor. O ataque do espantalho foi frustrado. Pac-Man avançou em direção ao guerreiro caído. O vilão estava de joelhos, ele foi derrotado e espancado. Pac-Man desferiu um golpe esmagador e fatal no inimigo que ousou invadir a vida de seu mestre. O último e mais preciso golpe foi desferido com um machado esmagador. O grande Pac-Man se elevou sobre seu inimigo derrotado. Vanessa e Henry agradecem ao grande guerreiro por salvá-los. O capitão do grupo mercenário Pac-Man mais uma vez jurou lealdade ao seu mestre Henry Brown. Henry satisfeito observava o que estava acontecendo de longe e percebeu que havia ganhado um amigo confiável. A carroça com os amigos entrou lentamente em suas terras natais. De repente, um dos guardas correu para o quarto do herdeiro e gritou que eles tinham problemas. Pac-Man pensou em sua vida futura com uma pitada de alegria. Vanessa e Henry olharam para a frente. O Kibitka aproximou-se lentamente dos portões do castelo. O pai estava na soleira da porta. O Conde Brown Sr.